Quando nós estamos diante desse texto do qual nós estamos trabalhando aqui, o capítulo 16 e 17 de 1 Samuel, em outra ocasião nós trouxemos aqui a palavra no momento que Deus vai pedir para que Samuel descesse à casa de Jessé e ungisse a Davi. E então, quando Samuel cumpre ali o desígnio de Deus, ungindo a Davi, nós podemos ouvir aqui aquilo que Deus falou conosco, porque a partir do momento que Davi então foi ungido ali, separado para reinar em Israel, a palavra de Deus vai dizer que a partir daquele momento o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Mas por outro lado, o Espírito de Deus ali se apoderou de Davi, mas por outro lado, o Espírito do Senhor se ausentou da vida de Saul. Aleluias. E quando o Espírito do Senhor se ausentou da vida de Saul, um espírito maligno, mandado por Deus, começou a atormentar a vida de Saul, por causa da sua rebeldia. E quando esse espírito maligno então ali tomava conta da vida de Saul, os seus servos achou por bem chamar alguém que tocasse harpa, que tocasse algum instrumento, porque quem sabe essa pessoa convocada a tocar ali naquele lugar, um profissional da música, viesse tocar sua harpa ali naquele lugar, Saul então viesse encontrar algum refrigério, aquele mal viesse ir embora. E então Saul vai se levantar e pedir para que os seus mensageiros viessem a procurar por todos os lugares alguém que viesse então exercer esse ofício ali dentro daquele lugar. E aí, louvado seja Deus, um daqueles homens vai dizer: eu conheço um. Aleluias. Eu conheço um, louvado seja Deus. E no versículo 18 que nós lemos vai dizer assim: olha, um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Porque não basta apenas louvar, não basta apenas pregar, precisamos carregar a presença do Senhor, precisamos carregar a unção que vem de Deus para a nossa vida, para que o nosso louvor, assim como está escrito na palavra, que o louvor despedaça jugo, para que a nossa pregação venha a ser no poder do Espírito Santo, e aí então as pessoas sejam libertas, sejam transformadas, haja mudança de vida. Então não é só louvar, não é só pregar, não é só fazer qualquer coisa. Na obra de Deus nós precisamos que o Senhor seja conosco. E aquele homem então vai dizer, depois de dizer as qualidades de Davi, vai dizer: o Senhor é com ele. Saul então se levanta e vai dizer: manda chamar ele. E quando eu olho, louvado seja Deus, Saul dizendo para os seus mensageiros: vai então à casa dele, à casa do seu pai, à casa de Jessé, e traga ele aqui. Eu vejo Deus começando a introduzir Davi, aleluias, glória a Jesus, a um lugar. Eu vejo Deus trazendo Davi, começando a introduzir Davi, ainda não para reinar, mas para ser introduzido, para que ele viesse começar a conhecer aos poucos o lugar aonde um dia ele se assentaria para reinar em Israel. Deus começa a introduzir ele, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E quando a mensagem chega até Jessé,
Jessé vai pegar um dos seus animais, preparar pão, vinho, um cabrito, colocar ali em cima daquele animal e enviar a Saul. E se a gente fosse trabalhar aqui nessa tarde, a respeito do pão, do vinho e do cabrito, nós iríamos ficar a tarde inteira aqui, louvado seja Deus, falando sobre isso. É importante demais. Mas vamos caminhar, louvado seja Deus, aleluias. Jessé prepara tudo isso, coloca Davi ali, em cima de um animal, e pede então para que Davi fosse levado até a presença de Saul. Lembramos que Davi já havia sido ungido rei, mas no entanto, ele não recusa o convite de se apresentar ao rei, simplesmente para tocar a harpa, para ficar ali tocando harpa. Ele já tinha sido ungido rei, ele podia reivindicar, ele poderia dizer assim: não, que é isso? Como assim? Eu já fui ungido como rei, para reinar, eu não vou lá tocar harpa. Mas ele não falou nada, ele apenas foi, aleluias, glória a Jesus, louvado seja Deus. E o motivo daquele jovem ser convocado ali para aquele lugar, nós já falamos. Um espírito mau tomava a vida de Saul, e aquele homem foi convocado para tocar a sua harpa ali naquele lugar, para que quando ele viesse tocar, esse espírito mau viesse se ausentar da vida de Saul, do rei. Aleluia, glória a Jesus. A palavra de Deus vai nos relatar dizendo que quando Davi é apresentado e colocado dentro daquele palácio, todas as vezes que o espírito maligno se apoderava de Saul, Davi começava a tocar a sua harpa. Davi começava a tocar a sua harpa ali naquele lugar, com unção, com autoridade, com poder. Porque enquanto ele dedilhava aquela harpa, o louvor que saía ali daquela harpa, tocada por Davi, chegava aos ouvidos de Saul, tomava conta daquele ambiente, e o espírito maligno que estava na vida de Saul ia embora, e Saul recebia refrigério, recebia alívio. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Se eu fosse você, eu exaltava a Deus. Porque eu tenho algo profético da parte de Deus para entregar para a sua vida aqui nessa tarde. Aleluia, pode glorificar mais alegre. Glorifica a Deus, igreja. Celebra a Deus, igreja do Senhor e Jesus Cristo. Glorifica o nome santo do Senhor. Alegra a presença de Deus aqui nessa tarde, porque tem vitória da parte de Deus para chegar para a sua vida. Aleluia ao Cordeiro de Deus. Sabe aqueles dias que você levanta angustiado, aflito? Sabe aqueles dias que você percebe que o inimigo está querendo se aproximar da sua casa, da sua família? Sabe quando você está dentro daquele ambiente de trabalho, louvado seja Deus, e você sente que o inimigo está querendo se aproximar de uma forma ou outra, usando pessoas ou se materializando ali naquele lugar? Sabe esses dias? E aí o Espírito de Deus começa a tocar no seu coração, começa a louvar. O Espírito de Deus começa a tocar no seu coração, coloca um louvor, aleluia, glória a Deus. Aí você começa a louvar, aí você começa a adorar, aí você coloca um louvor, aí aquele lugar começa a ser tomado pelo louvor, aquele louvor começa a tomar conta do lugar, e daqui a pouco você está louvando, daqui a pouco você está adorando, e a presença vai embora, o mal vai embora, e a presença de Deus toma conta do lugar. Glorifica Deus, igreja do Senhor. Celebra o Pai,
nesses momentos que a gente vai louvando, que a gente vai adorando. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus. E Deus vai cuidando de nós no deserto, Deus vai cuidando de nós no vale, Deus vai nos sustentando, nos fortalecendo, nos dando graça. Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando Deus me entregou essa palavra, Deus fala comigo assim dizendo: eu vou colocar uma unção no louvor de pessoas nessa tarde, eu vou dar autoridade no louvor de pessoas nessa tarde, para que quando você louvar dentro da sua casa, para que quando você adorar dentro da sua casa, os espíritos malignos venham desaparecer. Aleluia, igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você vai louvar, você vai adorar. O louvor que sairá da sua boca sairá com autoridade, sairá com autoridade, e os espíritos imundos, os espíritos malignos desaparecerão no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E dessa maneira, dessa forma, nós vamos repreendendo os gigantes. Dessa maneira, dessa forma, nós vamos vencendo os gigantes, vencendo as pelejas, vencendo as batalhas, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor no dia da peleja, no dia da angústia, no dia da aflição, no dia que o inimigo tentar se levantar contra a sua vida. Você quer ver o inimigo se sentir incomodado dentro da sua casa? Começa a adorar lá dentro. Você quer ver o inimigo se sentir incomodado, tentando se aproximar e não consegue se aproximar? Começa a louvar o nome do Senhor dentro da sua casa. Começa a adorar. Troca os palavrões por louvor. Troca as brigas por louvor. Troca tudo que não presta por adoração. Troca reclamação para adoração. Troca palavras negativas para adoração. Coloca adoração dentro da sua casa. Leva adoração para dentro do seu trabalho. Aleluia. Nós não vamos vencer os nossos gigantes brigando e lutando com carne e com sangue, não. A nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Às vezes, louvado seja Deus, você percebe que o inimigo está querendo se aproximar, e aí então causar briga, confusão dentro da sua casa. E aí, por não vigiar, você começa a trocar farpas, trocar palavras que não deve com aquela pessoa. E um começa a insultar o outro. Não faça isso, não. Troca o insulto por adoração. Troca as palavras trocadas que não devem por louvor e adoração dentro da sua casa. Porque já tem um ditado no Brasil: quando um não quer, dois não briga. Quando um não quer, dois não briga. Então quando um quer brigar, entra no quarto e adora. Quando um quer brigar, vai pro quarto, vai pra sala, vai adorar o nome do Senhor. Glorifica Deus, igreja. Deus está te dando uma estratégia aqui nessa tarde. Deus está te dando sabedoria aqui nessa tarde. Deus está te dando graça para vencer os gigantes. Charabassuri, calabassuri, labassuri, labassuri. A palavra de Deus nos relata dizendo que Saul então agora recebe alívio, enquanto Davi toca sua harpa, ainda na sua inocência, jovem ainda, mas obediente. Aleluia. A palavra de Deus nos relata dizendo que ele então agora ficava dessa forma. Ele ia até o palácio, aleluia, tocava sua harpa, ficava por ali e ia cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Cuidava das ovelhas e voltava para o palácio. Até que um dia o rei vai falar: diga para o pai dele ficar aqui, não deixa ele mais ir embora, porque todas as vezes que ele louva, todas as vezes que ele toca a harpa dele, eu sinto alívio na
Eu sinto alívio no meu espírito. Aleluia, sou o Cordeiro de Deus. Então a vontade de Deus para a sua vida aqui hoje é: louva hoje, louva amanhã, louva depois, louva todos os dias. Para adorar, eu vim para mostrar, vim para dizer: és meu Deus, és totalmente amado, totalmente tão maravilhoso para mim. Aqui tem pessoas que já têm essa unção na sua vida. Aqui tem pessoas que já têm essa graça na sua vida. Aqui tem pessoas que quando você adora, o inimigo nem ousa se aproximar. Aqui tem pessoas que Deus já tem te dado essa graça para você exercer isso dentro da sua casa. E tem pessoas aqui, louvado seja Deus, que Deus tem usado dentro da sua casa para você louvar lá dentro, porque só você e Deus sabe como é que estão as coisas lá dentro. Aqui tem pessoas que você tem sido insultado lá no seu trabalho, e lá mesmo no seu trabalho, quando você é insultado, você adora em espírito e em verdade lá dentro. Eu não sei cantar muito, eu sei pouco. Aí, o que eu faço? Eu fico louvando, um pedacinho de um corinho aqui, um pedacinho de um outro ali. Se você não sabe, faça isso também. Adora um pedaço aqui, pula para outro, mas não deixa de adorar. Não deixa de adorar. Tem pessoas aqui que se você não estivesse louvando a Deus dentro da sua casa, você não estava nem aqui, você estava em cima de um leito, mas porque você está adorando, as enfermidades que atingiu o seu corpo não está atingindo. Tem pessoas aqui nessa tarde que o inimigo já projetou acabar com a sua vida sentimental e te separar, causar uma separação dentro da sua casa, e você não separou do seu esposo até hoje, porque quando a briga se levanta, você louva lá dentro, você adora lá dentro, e o gigante cai por terra, e o mal cai por terra. Aleluia, sou o Cordeiro de Deus. Eu estou sentindo tanta graça do eterno Deus aqui nessa tarde para pregar essa palavra ao seu coração. Eu estou sentindo tanta presença do eterno Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Nós temos muitas coisas para ouvir dentro desses 2 capítulos, muitas coisas. E eu quero, meus irmãos, fugir só um pouquinho aqui para caminhar para um outro texto que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, na batalha de Josafá. Quando Josafá está ali, uma grande multidão vem contra Josafá, aleluias. Não dá tempo de Josafá armar o seu exército, e aí Josafá convoca as crianças, homens e adultos, convocam todos para orar ao Senhor. E quando Josafá levanta um clamor ali naquele lugar, Deus vai levantar um profeta, e o profeta vai profetizar para o rei e para toda aquela congregação, dizendo: nessa peleja não tereis que pelejar, essa peleja não é vossa, essa peleja é do Senhor. Quando o profeta profetiza, aleluias, aí então agora Josafá vai enfileirar ali o seu exército, e eu imagino agora os homens daquele lugar olhando para Josafá e dizendo assim: mas Josafá, nós já nos recebemos a profecia de que essa peleja não é nossa, por que é que você está armando o exército, enfileirando o exército? E Josafá continua enfileirando o exército. Mas quando Josafá termina de enfileirar o exército, ele manda pegar todos os homens que tocam harpas, que tocam seus tamborins, que tocam seus instrumentos, e coloca à frente dos homens armados, coloca na frente do seu exército, e dizendo: essa peleja nós vamos lutar e pelejar ela diferente.
nós vamos começar a louvar, nós vamos começar a adorar. E aqueles homens começaram a adorar com alta voz ali naquele lugar. E enquanto o exército de Josafá louvava, a palavra de Deus vai nos contar dizendo, meus irmãos, que Deus começou a esbaratinar os seus inimigos. Eles começaram a guerrear uns contra os outros e foram derrotados ali naquele lugar, enquanto o exército de Josafá louvava, enquanto o exército de Josafá adorava. Eles não pegou as suas armas, não pegou nada, não lançou uma flecha sequer. Eles apenas adoraram, eles apenas louvaram. É a mesma coisa que Deus está falando com a sua vida aqui nessa tarde. Nessa peleja você vai apenas louvar. Nessa peleja você vai apenas adorar. Aleluia, glória a Deus. E assim como Davi louvava, tocava sua harpa, e o inimigo desaparecia, ia embora, e Saul recebia refrigério, alívio. Enquanto você adorar e louvar lá dentro da sua casa, esse inimigo que se levanta contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu sentimento, contra a sua vida sentimental, contra o seu trabalho, seja onde for, irá ir embora no nome de Jesus. Irá ter que ir embora no nome de Jesus. Levanta as suas mãos aos céus. Levanta. Quero profetizar na sua vida. Eu estou sentindo tanta graça do eterno Deus. Você vai receber unção no seu louvor aqui agora. Você vai receber autoridade no seu louvor aqui agora. Aleluia. Ao Cordeiro de Deus com as suas mãos levantadas aos céus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque assim como Davi louvava ali naquele lugar, e o espírito maligno que se apoderava da vida de Saul ia embora, desaparecia. Aleluia, ao Cordeiro de Deus, com as suas mãos levantadas, o Senhor manda dizer assim: louvado seja Deus, eu estou te dando estratégia, eu estou te dando sabedoria, e para isso eu te entrego graça, a autoridade, para que você possa louvar dentro da sua casa, para que você possa adorar, para que você tenha discernimento na presença do inimigo querendo se aproximar, para que você tenha sabedoria, que nessa peleja você não vai ganhar lutando contra a carne e contra o sangue, que nessa peleja você vai vencer louvando e adorando o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então receba graça, então receba autoridade no louvor, receba a graça que vem do alto, receba unção no seu louvor, e glorifica o Pai, e glorifica a Deus, glorifica a igreja. Glorificar a Deus com as suas palmas. Gostaria que você ficasse de pé, por favor. Louvado seja Deus. Receba essa palavra no nome santo do Senhor Jesus.